mostrar para vocês aqui. Bom dia, bom dia. Deixa eu achar aqui onde é que tá isso. Não sei se vocês estão vendo aí o que eu tô Tá mostrando, não, gravando? né? Tá gravando, né? É, mas Eu não tá. até. Tá o quê? Não tá Vocês não estão vendo? apresentando. Não, né? Só tá a minha cara aqui, né? Deixa eu apresentar a tela então. Eles mandaram um e-mail aqui. Deixa eu descobrir onde é que era. Não será mais possível gravar encontros pelo Meet. A partir do dia 10, ó. Vocês estão dando pra ver aí. Tá dando pra ver, gente? Agora eu tô Sim. perdido. Então vamos seguir, né? Se tá gravando, tá gravando. Deixa eu parar de apresentar isso aqui para não dar esse efeito infinito. E aí, gente, vocês estão prontos? Eu vou colocar aqui nos exercícios. Vocês devem ter tomado um pequeno susto com a prova, né? E aí, quando vocês olham os exercícios dessa semana, vocês devem ter tomado um outro susto de eles serem tão simples, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver esses exercícios hoje. Eu vou comentar um pouco a respeito da prova, tá? Deixa eu ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Então, vamos iniciar, pessoal? Podemos? Devemos? Então vamos lá. Eu não sei se quem viu o vídeo da semana, né? Mas a gente tá falando de progressão aritmética. E aí no final do PDF lá tinha uns exercícios para resolver. Eles não são exercícios complicados, tá? Eles são relativamente rápidos, até um pouco repetitivos, na minha opinião. Mas eu selecionei ali os que eu achava que valia a pena vocês fazerem, para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente costuma operar com essas PAs aqui, né? Então vamos lá. Esse termo progressão aritmética significa que é de um elemento para outro, né, de um termo para outro de uma sequência, você está somando uma constante, né? É sempre o mesmo número sendo somado. Nesse caso aqui, você consegue perceber que o número que está sendo somado é 3, né? Então, assim, ele já falou que é uma PA, então, assim, uma vez você detectou que é 3 aqui, né? 3 no próximo, enfim. Você já sabe qual é a razão da progressão, né? Então, esse número que a gente chama de razão da progressão, esse está sendo somado aí repetidas vezes, né? Então você já sabe qual é a razão da progressão e você quer o 12º, o 27º e o 100º termo da PA. Além disso, como você já tem alguns termos da sequência que ele já deu para você, né? Só a razão não é suficiente para definir quem é a PA, por exemplo. Você precisa de algum dos termos, né? E idealmente o primeiro termo, né? Então, tudo que está dentro desse quadrinho aqui praticamente resolve a questão, né? Se você tem a razão e você tem o primeiro termo, é como se você já conhecesse a PA toda, né? Porque a partir dessas duas informações, você consegue definir quem é o termo geral da PA, que é o que eu vou fazer agora. Se eu quiser definir quaisquer termos da PA, eu posso tentar usar o termo geral, eu vou escrever a formulinha aqui se vocês não se lembram. E assim, esse é o termo geral da PA. Mas se eu tenho A1, vou até colocar uma marca-texto aqui, ó. Se eu tenho A1 e eu tenho R, o resto da equação aqui só fica em termos de n, né? Que é justamente eu colocar quem eu quero descobrir, né? Então a 1 e o n basicamente resolvem meu problema todo. Eu vou substituí-los aqui. O A1, o primeiro termo é 2, né? E a razão é 3. Vou colocar um sinal de multiplicação aqui também. Pronto. Aí se você quiser usar desse jeito mesmo, fica à vontade, pode usar desse jeito mesmo. A equação, não precisa simplificar nada. Mas eu vou dar uma simplificada para, como a gente vai fazer 3 termos, não é só um, né? Eu acho melhor ficar um pouquinho mais detalhado e fácil de mexer na expressão, né? Então aqui eu apliquei distributivo, né? O 3 multiplica todo mundo aqui nesse parênteses. E agora eu vou combinar esse menos 3 com esse mais 2, né? Aí menos 3 com mais 2 deve virar um menos 1, né? Então isso aqui, pessoal, é um gerador de termos da PA, tá?
Se você quiser saber qualquer termo da PA, você pega, substitui a posição do termo no lugar desse N, faz a conta e sai do outro lado do termo. Se você fizer um teste, substitui o N por 1. Se o N for 1, vai ficar 3 vezes 1 dá 1, menos 1, 2. Realmente, o primeiro termo é 2, né? E o segundo termo, 5. Substitui o 2, né? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Tá aqui, ó. Então, esse cara aqui gera todos os termos da PA, inclusive os que ele está pedindo, né? Então, eu poderia, para calcular o 12º termo, substituir o N por 12. Fica desse jeito, né? Então, substituindo por 12, 3 vezes 12 dá 36. 36 menos 1 dá 35. A primeira resposta já está dada, né? Todo mundo entendeu qual é o processo, gente? Termo geral, meio que dizendo tudo aí que você precisa descobrir a respeito de uma PA. Você conhece o termo geral, você conhece praticamente tudo que você tem para conhecer sobre a PA. Tá claro, gente? Bom dia, Lohane. Então, eu vou usar a mesma estratégia, só que em vez de usar o 12, né, eu vou usar o 27, que ele pediu o 27º termo. Então, substituir o N por 27, ele era 12 antes, né, agora eu vou trocar por 27. Então, esse N aí é um valor que você vai substituindo, né, dependendo de qual é o seu interesse. Né? Ops. Dependendo de qual é o seu interesse, o que você está tentando calcular, né? E aí, 3 vezes 27 dá 81. Subtraindo 1 dá 80. Tá vendo, gente? Que sempre é um número multiplicado por 3 menos 1, né? Um número multiplicado por 3 menos 1. Não é isso? Aqui é um número multiplicado por 3 menos 1. Alguma coisa curiosa. Que inclusive tá na prova, tá, gente? Aí vocês vão identificar lá rapidamente. Tá vendo que todos esses números aqui, eles não são múltiplos de 3, né? Pode ser até alguns. Nenhum deles vai ser múltiplo de 3, que tá nessa sequência. Mas tá vendo que todos eles são um a menos que um múltiplo de 3? Ou melhor ainda, qualquer um desses números, se você tentar dividir por 3, ele deixa resto 2. Tá vendo? Ó, o 2 dividido por 3, não dá para dividir, né? E deixa resto 2. O 5 dividido por 3 dá quociente 1, resto 2. O 8 dividido por 3 dá quociente 2, né? Porque é 6, né? 2 vezes 3. E deixa resto 2. O 11 também, né? O 11 é 9 mais 2, né? Então, deixa resto 2 também. Então, esse negócio de PA também é uma maneira de você percorrer, gerar todos os números que deixam um determinado resto em alguma divisão. Você conseguiria produzir vários números assim que deixassem um resto arbitrário numa divisão arbitrária, né? O que eu estou fazendo aqui, ó, na divisão por 3, ele deixa resto 2, né? Em vez de menos 1 é 2, né? Então é uma maneira de você gerar esses números. E aí na prova, eu não sei se quem já teve a curiosidade de dar uma olhada, né? Tem uma questão muito parecida lá. Eu acho que só esse comentário meu aqui já deve matar a questão. Então aqui, pessoal, enquanto eu estava falando, eu resolvi, mas é bem, como eu falei, é bem repetitivo, né? Eu só usei o termo geral de novo, substituindo ao invés de 12 ou 27, substituindo 100, porque eu queria o centésimo termo. E aí 3 vezes 100 dá 300 e menos 1, 299. Então aí ficou bem repetitivo, mas ilustrativo, né, gente? Vocês tiveram dúvida nesse exercício? Com dúvida não, né? Professor, Oi, aqui nesse, por exemplo, nesse quadradinho azul aí que o senhor fez, esse o senhor aqui. pegou aquela fórmula, a primeira fórmula lá, aí o senhor foi Aham. colocando os números e tal que tinha Com IR. nas informações da questão, e aí chegou nessa fórmula aí embaixo. Aí, a partir Aham. dessa fórmula que vai achar, por exemplo, o 12º, o 27º, Isso. Essa fórmula é a mesma, tá? Eu só troquei o N por 12. Eu usei a entendi. mesma fórmula para os três. Eu só Entendi. troquei Então, pelo para valor todos que tem era que fazer isso. conveniente, assim. Isso, ela é a que gera, assim, todos os termos. Pô, como o Ah, próprio tá. nome diz, né? O termo geral, né? O geral é que serve para todo mundo, não é que gera, né? Mas ela também faz isso, né? Eu usei a mesma expressão para todos os termos que ele pediu, né? Serve para todo mundo.
Vamos lá, gente, pro próximo? Esclareceu sua dúvida, Maria? Ah, acho que foi a Maria que perguntou, né? Foi. Não esclareceu sim. Obrigada. Beleza. Pela voz, a essas alturas do campeonato eu já estou reconhecendo também, né? Então vamos lá pro próximo. Nesse 27 é um pouquinho diferente. Ele te dá dois termos no meio da sequência lá e pergunta: eu quero saber que razão é essa, né? Que une esses dois termos, né? Então, informações importantes. Não só o valor de cada um dos termos, você sabe que 9 e 45 são partes de uma PA, né? Mas que o 9 é o segundo termo e que o 14 e que o 45 é o 14º termo, né? Como está escrito aqui, ó, o segundo termo vale 9, o 14º vale 45. Então, assim, em vez de você montar uma sequência com um monte de incógnita lá no meio, eu recomendo que você use o termo geral direto. Porque, olha só, você vai dizer. é, Aqui, esse termo geral, às vezes, a pessoa fica muito apegada à fórmula em si, mas vamos entender o que ela significa, né? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e falar o seguinte. Bom, o A1, o A2, perdão, o A2, ele é o termo que vem logo depois do A1, não é isso? Você não é pegar o A1 e somar uma razão? Então, ao Sim, invés de escrever A2, eu posso escrever A1 mais R, né? Concordam comigo? sim, E aí, de mesma forma, eu poderia pegar essa equação aqui, A14 igual a 45. Aí, assim, talvez não fique tão claro para vocês, né? Mas o A14 é você, a partir do A1, somar 13 razões, não é isso? Porque do A1 para o A2 você gasta só uma razão, né? Então, quer dizer, você vai andar quantas posições a partir do 1? Você vai ter que andar 13 posições para chegar no 14, né? Então, eu posso reescrever o A14 como A1 mais 13R, não é? Então, é como se eu tivesse andado 13 posições a partir do A1, e aí eu chego no A14. Na verdade, é isso que essa fórmula aqui quer dizer, ó. Esse termo geral é isso que ele quer dizer. Para você chegar em um certo número n, você tem que partindo do A1, andar n menos uma posições. É o que está acontecendo aqui. Para você chegar no A2, você está andando uma posição, né? Um R, né? Para você chegar no A14, você está andando uma menos, né? 13 posições. Está aqui, 13R. Então essa fórmula, ela quer dizer exatamente, a partir do A1, ande tantas posições até chegar no número aí que você queria, né? Entenderam mais ou menos a tradução disso aqui? É porque a pessoa fica muito apegada à fórmula e fala, cara, de onde veio isso, né? Mas é só isso aqui que a gente está escrevendo, né? Chegar no 14, você precisa dar 3 posições. Para chegar no 5, você precisa dar 4 posições. No quinto termo, né? E coisas assim. Tá, mas e a partir daqui, o que eu faço, né? Pessoal, muitos desses problemas vão envolver você resolver um sistema com as informações que você tem. Nesse caso, o seu sistema é, vai envolver justamente a razão e o A1. O que ele quer? Deixa eu só dar uma formatada aqui nas coisas para ganhar um pouquinho de espaço. O que é que você quer? Você quer o A1 ou você quer a razão? Porque é um sistema que você tem duas incógnitas, né? Tem duas coisas a serem descobertas aí, né? Incógnita é isso, né? Aquilo que é desconhecido. Em qual delas você está interessado? Ninguém? O A1 é a razão, né? Falaram aí no chat. Então, se você está interessado na razão, na verdade, eu pouco me importa quanto que vale o A1, né? A gente já consegue até descobrir, mas pode deixar para depois. O que eu penso é o seguinte, olha só. Essas duas equações, tá vendo que tem um A1 com o mesmo coeficiente? Quer dizer, o A1 aparece multiplicado por 1, né? Ele aparece sozinho aí, né? Então, o que eu poderia fazer é subtrair. Eu vou só inverter a ordem aqui para ficar um pouquinho mais natural, tá? Eu vou subtrair uma equação da outra. Porque aí, se eu subtrair uma equação da outra, o que eu sei que vai acontecer é que, como esses caras têm o mesmo coeficiente, eles vão cancelar, né? Olha só. A1 menos A1 dá zero, né? Ficou esquisito aqui esse zero. Uma barriga. 13R menos R dá 12R, né? Não é isso? Igual a 45 menos 9. 45 menos 9 dá 36.
Então, a partir daqui, eu encontrei uma nova equação, que derivou dessas outras duas, né? Chamada 12R igual a 36. E aí fica fácil de resolver essa equação, né? Divide por 12 dos dois lados, ou passa o 12 para lá, é a mesma coisa, né? E o R dá 3. Bom, aí você acabou de achar a razão da PA. Então, assim, você viu que, com o termo geral, mesmo você sem conhecer explicitamente a sequência, você consegue obter muitas informações sobre ela, né? Então, assim, a gente não viu parênteses lá e termos enumerados, a gente, a partir de dois termos e a posição deles, né, já matou a charada, já sabe qual é a razão. Se você estiver muito curioso, você pode descobrir quem é o A1, né? Pegando essa equação aqui, eu acho que é a mais simples de todas, né? Falando, bom, se a razão é 3 e a partir da 1 você somou 3, né? E o resultado deu 9, então quer dizer que o A1 deveria ser 6, né? É isso. Se o segundo termo é 9 e a razão é 3, o primeiro termo tem que ser 6, né? Então isso aqui é só. Isso aqui não era necessário para fazer a questão, não, tá? Tanto é que ele pedia só a razão, ele não pediu o primeiro termo, não pedia nada disso. Ficou claro, pessoal, a utilidade aí de termo geral? Então, existem formas mais simples de fazer, talvez não essa questão, mas em alguns momentos, dependendo dos dados que a pessoa te dá, existem até formas mais simples de fazer. Mas você pegar o termo geral e escrever o A2, o A14, o A27, o A100 em- dentro da equação do termo geral, né? Substituir ele por A1 mais A13R ou A1 mais sei lá quantos R's, nesse modelo, né? Em geral, praticamente resolve as questões. Você, a maioria das vezes, vai cair num sistema, né? E aí, mãos à obra, resolve o sistema e o problema está resolvido. Então, boa parte das vezes é isso que acontece, tá? Existem outras maneiras, né? As pessoas às vezes olham, vamos ver se tem se a distância de um termo para outro é a mesma, sabe? Enfim. Mas eu acho que são coisas muito finas, assim, que é só com muito exercício que você pega, tá? Eu acho que não vale a pena a gente explorar esse tipo de coisa aqui. Bom, às vezes a pessoa gasta muito tempo tentando ver outra forma de fazer. Cara, coloca o termo geral, o sistema você sabe resolver e a vida segue. Então, assim, tem esses outros métodos aí que tem mais fácil, pode até ser mais fáceis uma vez que você percebeu, né? é, Algum padrão, alguma coisa assim, mas em termos de tempo, não tem tanto ganho assim, tá? É só se você já tiver feito muito exercício na sua vida. Então vamos lá, pessoal, para a próxima. Aqui ele deu informações diferentes ainda. Olha só, ele pediu o primeiro termo, tenta pedir uma coisa nova aí, né? Em vez de dar dois termos, ele deu a razão e um dos termos, né? Então vou anotar aqui os dados que ele deu. Primeiro, ele falou que a razão é 4. Então já vou colocar aqui, ó, a razão é 4. R igual a 4. Então vou deixar até com marca-texto aqui, ó. Anotei uma das informações. Então vou anotar outra informação. O 20º termo é 86. Então vamos traduzir isso para a linguagem matemática, né, que a gente tem usado. O A subíndice 23 é igual a 86. Isso aí que ele falou é uma equação, né? 20º termo é 86, está aqui. 20º termo é 86. Beleza, então a gente tem essas duas informações. Ele quer o A1, né? Ou seja, ele quer o primeiro termo. Então eu vou colocar de vermelho aqui o primeiro termo da PA. É o que ele quer, né? Vou colocar A1 igual a interrogação. Aqui você fez a tradução, né? Dessa prosa aí, que é esse enunciado, para um monte de letrinhas de matemática, né? E aí eu vou seguir a minha própria recomendação. Eu vou pegar esse A23 aqui e vou escrevê-lo em termos do termo geral, né? Ou seja, escrevê-lo em função de A1 e R. Então, vou falar que o A23 é A1 mais 22R, né? Quer dizer, a partir do A1 você anda 22 posições para chegar no 23. E se você sabe que a razão é 4, é só substituir o R por 4. Então, vou trocar a letra R pelo número 4. E agora fazer a conta, né? 22 vezes 4 nas minhas contas dá 88. E aí você vai subtrair 88 dos dois lados, né? Ele morre de um lado, aparece do outro lado subtraindo. É o que vocês conhecem como passa para lá, né? Vou escrever tudo aqui.
pra vocês não se perderem com o que que eu passo pra lá, né? Sei que eu tô repetindo isso o ano inteiro, tá, gente? Mas é de propósito. Toda vez eu penso, putz, eu tô repetindo isso de novo, mas tudo bem. É, às vezes a pessoa não pegou nas primeiras vezes. E aí eu fiz a conta, né? 86 menos 88, que dá menos 2. Bom, achei o primeiro termo, tá aqui. Resolvido o problema do cara. Então você viu que, termo geral, em PA, resolve muita coisa, né? É, alguma dúvida nesse aqui, pessoal? As coisas estão sendo bastante diretas, né? A gente usa termo geral uma, duas vezes, três vezes se precisar. Se não tiver, a gente segue. Para eu poder comentar hoje da prova ainda. BR. BR é. Não sei, deve ser beleza, não sei se tá perto a letra no teclado. Bora, beleza. Eu não conheço essas gírias de internet da juventude, gente. Pra mim, eu só conheço o PDG, né? Em jogo, pode dar gol, né? Não sei se vocês usam essa também. Quando a gente tá lá na fila, né, do joguinho, numa sala, no lobby, né? Pode dar gol significa que pode entrar na fila pra achar a partida. É só dos jogos, só dos jogos. O Vitor Hugo não joga, pô. Pode dar gol é padrão. Então vamos lá. Próximo. Qual termo igual a 60 na PA, em que o segundo termo é 24 e a razão é 2? O negócio tá complicando, né? Olha só. O que que ele está falando aqui? Qual é o termo igual a 60? Então, o que ele quer saber é a posição do termo. Ele está falando para você o seguinte: olha, tem um termo que eu não sei qual é a posição dele, mas eu sei que ele vale 60. Então, aqui, ó, qual é o termo igual a 60? Então, o que você não sabe aqui é a posição do termo. Essa é a sua incógnita, né? E o que você sabe é que o segundo termo é 24, então A2 é 24. Notado aqui embaixo, ó, A2 é 24. E além disso, a razão é 2. Deixa eu só acertar a pessoa que está entrando. A razão é igual a 2. Então tá aqui, ó. Então isso aqui eu só anotei os dados do cara aí, ó. O segundo termo é 24 e a razão é 2. Tá aqui, ó. Vou traduzir, né? E aí, como é que você vai fazer essa conta, pessoal? O que você acha que você vai usar, né? Se você pensou termo geral, é isso mesmo. O problema é que se você escrever aqui, ó, agora você tem uma equação que envolve o n, né? Você também tem mais duas outras incógnitas. Uma delas você tem, né? Que é o R igual a 2, né? Então aqui, ó, eu vou botar uma setinha. Deixa eu melhorar aqui. Botar uma setinha, não um quadrado. Uma seta. Estou desenvolvendo essa equação aqui. Usei o termo geral, né? Só que olha só, você não tem o A1, apesar de você ter o R. Então, vou trocar o R aqui logo. Vou botar 1 vezes 2. E eu fazer uma pequena pausa, né, na expansão dessa equação aqui. Deixa eu só vou simplificar essa parte primeiro. Vai ficar 2n, né, aplicando distributiva, menos 2. Vou fazer uma pequena pausa porque eu estou preocupado com esse A1 aqui. Você não sabe quem é o primeiro termo. Então, o que que você vai fazer? Se você tem um dos termos, você tem a razão, você tem até a posição do termo, é muito parecido com essa aqui, né? Você tem a posição de um dos termos e você tem a razão. Então você consegue achar o primeiro termo, não é? Igual ao exercício 28. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar, olha, se eu tenho o segundo termo, eu vou falar que o segundo termo é 1 mais a razão. Mesma coisa, né? Só que você tem a razão, igual ao exercício anterior, né? Aí eu substituo a razão na expressão termo geral e eu encontro que o A1 é o 22. Professor, Beleza. daria certo também falar que, por exemplo, em vez de fazer essa conta aí do A1 mais razão e tal, 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 falar só que era, por exemplo, 22 mesmo, porque já que a razão era de 2. Uhum. Aí que conta que você fez pra chegar nessa em que é 22? Nem um ano, só porque é menos 2.
Então, Não, você tô fez alguma perguntando se conta. daria pra fazer, entendeu? Dá. O E ideal é como a raiz é você. 2, a razão quer Hã? dizer? Como a razão é 2, então, tipo, eu pensei assim. Não, beleza. Como a razão é 2, eu vou traduzir o que você pensou. É só porque assim, a gente tem que se acostumar a explicar também o que a gente está fazendo. Isso te ajuda a entender. Eu não tô brigando, não. É um conselho, de verdade. O que você está pensando é o seguinte: bom, o segundo termo é 24, né? Como a razão é 2, quem é que você soma 2 da 24, né? É, é você fazer a operação inversa. Ao invés de somar 2, você subtrai 2, né? Olha aqui, ó. Essa equação aqui que você está resolvendo. 24 menos 2. Mas vem do termo geral, né? É porque você sabe que o A1 mais a razão dá 24. Por isso que você sabe que 24 menos 2 dá o A1. Ficou claro o que eu falei? É essa conta aqui. Isso aqui que estava na sua cabeça. O A1 é Uhum. 24 volta 2. Mas aí, no caso, o melhor, no caso, seria usar essa equação aí, né? É só para você se acostumar. Se você já estiver muito hábil, assim, já fez um monte de exercício, não, beleza, sem problema. Em prova, assim, eu não vou brigar por causa disso, né? Pelo amor de Deus. O segundo termo, né? Tranquilo. Aí o que que você vai fazer com isso aqui, ó? Substituir. Aí em vez de A1, eu vou colocar 22. Mole, porque olha só. 22 menos 2 dá 20, né? Então já vou juntar, ó. 22 menos 2 deu 20. Eu juntei esses dois números aí. E esse 20 que estava positivo, eu vou passar negativo para o outro lado, né? Subtrair 20 dos dois lados. Se ele morre de um lado, aparece do outro. Entenderam o que eu fiz? 22 menos 2 dá 20 e passa para lá menos 20. 60 menos 20 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Ou seja, a pessoa estava falando do 20º termo. Essa PA aqui, cujo segundo termo é 24 e a razão é 2, o seu 20º termo é 60. Pegaram, gente? Vai ter questão hardcore hoje ainda, tá? Fiquem calmos. Se vocês estão achando muito mole, eu vou colocar uma aqui que é show. Ela não é difícil do ponto de vista conceitual. Talvez um pouco, mas as contas dão trabalho. Mas eu não estou pedindo nada parecido na prova, tá? Isso aqui é só para essa que eu estou falando lá do final é só um treino de intensidade. Só isso. Mas não tem nada de avaliativo nessa outra, não. É só para vocês conhecerem um pouco mais. Não ficar só nesse cara crachá aqui, que às vezes é até um pouco enjoativo, né? Então, pessoal, olha só. O que ele fala? Determinar a PA em que o sexto termo é 7 e o décimo é 15. Então, ele deu duas informações diretamente aí. O sexto termo é 7. Eu vou anotar. O sexto termo é 7, a 6 é 7. E o décimo termo é 15. No lugar do 10, no lugar do 6 eu vou colocar 10, no lugar do 7 eu vou colocar 15. Beleza? Anotei as duas informações. O que significa determinar a PA? Quando alguém fala isso, determinar a PA significa determinar A1 e R. Quando a pessoa vira e fala, determine a PA, determine a sequência que você tem que dar ou o termo geral, ou A1 e o R, ou, assim, elementos que tornem fácil, né, outra pessoa pegar essas informações e gerar qualquer termo dessa sequência, né? No nosso caso, A1 e o R, né, que dá o termo geral. Então, assim, se eu escrever o termo geral, ou se eu der o A1 e o R, a pessoa já vai saber que PA que é. Então, aí você determinou a PA. Então, vamos nessa estratégia. Vamos determinar o A1 e o R, tá? Para determinar o A1 e o R, o que eu vou fazer vai ser... O que vocês acham que eu vou fazer, gente? Sem surpresa até então. Se estiver pensando em termo geral, você acertou, né? Quem estiver pensando em alguma coisa. Olha só. Eu vou pegar essas duas equações, elas são bem simplesinhas, mas elas são equações, né? Vou copiá-las aqui do lado. Só que eu vou trocar, em vez de escrever A6, eu vou escrever o A6 em termos do A1 e da razão. O A6 é A1 mais 5 R's, né?
Concorda? A partir do A1, ande 5 casas. Eu usei o termo geral aqui, né? Trocando o n por 6, né? O n menos 1 dá 5, enfim, é a mesma equação. Fazendo diretão, que é para vocês verem o que ela significa, né? E o A10 é o A1 mais 9 R's. A partir do A1, ande 9 casas na sequência, né? Então agora você tem um sistema com duas equações, você tem duas equações, duas incógnitas, né? Aqui a gente pode, inclusive, aplicar a mesma regrinha que eu usei lá no primeiro exercício, né? Tá vendo que o A1 aparece com o mesmo coeficiente? Eu estou tentado a pegar e subtrair essas equações. Vou subtrair na ordem que está dessa vez, tá? Vocês verem que isso tanto faz. Ó, A1 menos A1 dá zero, né? 5R menos 9R dá menos 4R. É 5 menos 9, né, gente? E 7 menos 15 dá 8. Ops, menos 8, né? Menos 8. Então a equação que eu acabei de descobrir é menos 4R igual a menos 8. Se você tivesse colocado, invertido a ordem da equação, igual eu fiz no primeiro exercício, que eu falei, para tornar um pouco mais natural. É só para ficar o maior número subtraído o menor, né? É a mesma coisa dessa equação aqui, né? Só multiplicar por menos 1 a equação dos dois lados. Aí você ia achar direto essa equação, 4R igual a 8, ao invés de menos 4R igual a menos 8. Mas é a mesma coisa, tá, gente? O que interessa é que as equações são as mesmas, assim, né? Não interessa muito a ordem que você faz as operações. Vai aparecer uma equação múltipla dela, né? Mas a informação que ela carrega é a mesma, que a razão é 2. Tá aqui. Então você encontrou a razão igual a 2. O que você pode fazer agora? Pega qualquer uma dessas equações, vou pegar essa aqui que tem os coeficientes menorzinhos, e vou substituir o R aqui dentro, para achar o A1. Então agora que eu tenho R, eu posso voltar em uma delas, trocar o R por 2, que é o que eu achei. Aí vai ficar A1 mais 10, né? Tá, mais uma linha. E que número que você soma 10 e o resultado dá 7? Bom, nas minhas contas é o menos 3, né? 7 menos 10. E aí mole, né? Acabou. Então, eu tô afirmando para vocês que eu determinei a PA. Por quê? Eu determinei o R, determinei o A1. Se você fez isso, a PA está determinada, né? Quer ver só? Se alguém pedir para você escrever a PA, você pode virar e falar, olha, ela começa no menos 3. Vou colocar aqui. Começa no menos 3, porque é o primeiro termo, né? Deixa eu escrever aqui do lado. E quem é o próximo termo? É só somar 2, né? Que é a razão. Então é menos 3, mais 2, menos 1. Mais 2, 1. Mais 2, 3. E assim por diante. É, Pronto, determinei a PA, tá aqui. Se você quiser explicitar alguns termos da PA, pode também, tá? Aqui eu estou somando de 2 em 2, né? Então, ó, o sexto termo é 7, tá aqui, ó, o sexto termo sendo 7. O décimo é 15. Bom, uma hora vai chegar lá, né? Ficou claro, gente, o que eu fiz? Uma dúvida nesse? PA tá melhor que geometria, gente? Com certeza. Mas não é tão bonito, né? A geometria é mais legal. É, Brincadeira, gente. É que eu sou geômetra, eu gosto de professor. geometria. Oi. Só uma coisa pra poder finalizar aí, porque eu voei um pouco ali na hora do que o senhor fez, por exemplo. Tava menos 4R igual a menos 8, aí passou Aham. 4R igual a 8. Aham. Basicamente, o que que o senhor fez pra tirar esse negativo? Eu peguei a equação e multipliquei os dois lados. Deixa eu colocar uma cor menos agressiva aqui, né? Eu peguei as duas equações, eu peguei a equação e multipliquei dos dois lados por menos um. Ah, tá, Eu estou entendi. multiplicando a equação toda por um mesmo número, né? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Se você nem quisesse fazer isso, não precisa também. Você pode passar o menos 4 dividindo. Aí menos 8 dividido por menos 4 dá 2 de novo. Enfim, o que importa é a informação que tem dentro daquela equação. Como ela se apresenta, às vezes são formas diferentes, né? Pode aparecer com esses sinais negativos aí, mas ela é igualzinha a 4R igual a 8. Elas carregam a mesma informação. Esse negócio que eu falo, a informação que a equação tem.
talvez esteja adiantando um pouco as coisas. No ano que vem, vocês vão estudar um pouquinho sobre um assunto chamado sistemas lineares. Vocês já resolveram muitos sistemas lineares na vida, inclusive esse aqui que eu estou propondo para vocês, esse sisteminha aqui, é um sistema linear. Vocês não conhecem de maneira técnica ainda, mas ele é um sistema linear. E vocês vão achar estratégias, né, de classificar sistemas lineares, né? O que, que é a informação ser a mesma? O que, que significa isso, né? Vão aprender outras formas de resolver esses sistemas, enfim. Eu só estou adiantando um pouquinho as coisas, na verdade, quando eu falo esse tipo de coisa. Mas as técnicas são outras, tá, gente? Vocês vão aprender outras técnicas. Vamos lá, pessoal. Determinar a PA em que se verificam as relações. Então, aqui, quando ele falou dessas relações, eu só olho para esse monte de número aí e falo, gente, é, se eu transformar o A12, o A21, o A23 e o A40, são duas equações, né? Se eu transformar todos esses termos da PA que estão aí dentro, utilizando o termo geral, vai ficar um monte de A1 e de R, mas são só duas incógnitas. Aí eu tenho duas equações, duas incógnitas. Então, de cara, eu bati o olho nisso aí, eu já sei, cara, se eu usar o termo geral aqui, é um sistema de duas equações, duas incógnitas, e é só mão na massa, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, o A12, ele é 1 mais 11 R's. Eu vou colocar um par de parênteses aqui, para vocês entenderem para onde foi cada termo. O A12 é o A1 mais 11 R. Quem é o A21? É o A1 mais 20 R's, né? Chegar no 21, você tem que somar 20. Eu vou escrever a outra equação. Então você vê que isso aqui, assim, é o arroz com feijão de PA e você usar o termo geral. Como eu falei, às vezes tem até algumas situações em que você consegue achar formas mais rápidas de fazer. Eu vou até apresentar aqui o que a gente costuma chamar de notação especial de PA, né? Dependendo do número de termos que estejam envolvidos. Mas eu vou entrar em detalhes aqui embaixo já. Então, olha só, eu transformei os termos todos em função do A1 e do R, né? Aí o que eu vou fazer agora é uma soma, né? Não tem prioridade aqui, eu só coloquei o parêntese por estética, né? Para você saber quem é o A12, quem é o A21, para ficar claro quem é quem. Mas o que eu já vou fazer vai ser somar, ó, A1 com A1, 11R com 20R, vai ficar como? A1 com A1 dá 2A1, né? 20R com 11R deve dar uns 31R, mais ou menos. Aí eu já simplifiquei bastante a equação, olha só. A1 com A1 dá 2A1, 11 com 20 dá 31. Beleza. Próximo. Mesma coisa aqui, né? Vai ficar 2A1, só que é 22R com 45R, né? Aí isso aí vai dar um pouquinho maior, vai dar 77R, né? Rapaz, 7Rs. Isso mesmo? Não tô. Não, é 67, gente. Ainda bem que vocês me corrigiram, se alguém me corrigiu aí no chat. 67R, eu ia errar aí. O exercício a gente ia ficar louco. Então vamos lá, gente. De acordo com a experiência de vocês com esses sistemas agora, qual é o próximo passo de vocês? Vamos ver quem é que estava ligado. Vai subtrair? Vou subtrair, olha, o 2A1 aparece nas duas equações, é o mesmo número, né? Se eu subtrair, ele vai cancelar. Não é verdade? Sim. Nem sempre isso acontece, tá, gente? Aqui, porque como PA normalmente aparece sempre o A1 sozinho, né? Enfim, a tendência é que se você tem várias informações muito parecidas, né, como aqui tem dois termos, aí vai aparecer 2A1, quando você usar termo geral. Mas se uma das equações não tivesse coeficiente igual, o que que você podia fazer? Multiplicar a equação inteira pelo coeficiente. Por exemplo, se aqui tivesse só A1, né? Se aqui tivesse só A1, tivesse o 2. O que que você ia fazer primeiro? Multiplicar a equação toda por 2, para ficar igualzinho de baixo. Mas enfim, é uma técnica muito usada, né? Então, ó, 2A1 menos 2A1 dá zero. Não vou nem escrever o zero aqui para não poluir. E 31 menos 67 dá quanto, pessoal? Menos 35. Aqui, ó. Isso, menos 35. Menos 35 R's, né? 36 R's. Caraca, tô difícil. 36 R's. Igual a, e aí 446 menos 302, que vai dar 144.
144. Ou seja, você acabou de produzir essa equação aqui, ó. Menos 36R igual a menos 144. Eu só esqueci de colocar o sinal negativo ali, né? Piada esse aqui, ó. Eita, Bruno. Pronto. Aí, ó. Igual a menos 144. Ou seja, divide o menos 144 por menos 36. Em vez de multiplicar a equação por menos um dos dois lados, é outra forma que você pode usar, né? Dividir dos dois lados. Pode multiplicar por menos um também, dividir só por 36, tanto faz, gente. Vocês são livres para você escolher. E aí, se eu não me engano, essa conta aqui dá 4. Pronto, achou a razão, né? Pessoal, quando você achou a razão, as coisas vão ficar mais fáceis, né? Porque agora você pode pegar qualquer uma dessas equações aqui, ó. Por exemplo, essa. E a partir disso aqui, ó, substituir a razão. Para achar o A1. Lembra que se você tiver A1 e R, acabou, né? Você tem a PA todinha. Então é só substituir aqui. 31 vezes 4 dá 124. É, 124. 302 menos 124, passando pro lado de lá, né? Vai dar 178. Viram pra mim aí, gente? Se alguém tiver a calculadora à mão. 178. E divide por 2 dá 89. Pronto, game over, né, gente? Fácil? Rapidinho? Ou isolar e substituir, pode ser também. Aonde? Em vez de subtrair, né? O que você está dizendo lá atrás. Dúvidas, pessoal, aqui? Pode falar, sem problema. Se não tiver, vou seguir, tá? Então vamos nessa. Eu acho que já tá no finalzinho. Tá? Tem mais um exercício, aí depois vem o apimentado e eu comento a prova. Aí esse aqui é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, gente. É o tipo de coisa que eu cobraria em prova, mas essa especificamente não tem, tá? Ele pergunta assim, ó, qual é o primeiro termo negativo da PA? É claro que você pode ir subtraindo aqui, método lusitano, né? Subtrai 7, subtrai 7, subtrai 7, até achar o primeiro termo negativo. Eu também poderia pegar uma PA que começasse lá de 1 trilhão, né, e colocar menos 7, né, a razão. E aí ia demorar um tantão para aparecer o primeiro termo negativo. Mas para deixar as contas simples, vocês verem como é que a gente faz esse tipo de questão, eu resolvi deixar uma PA que você conseguiria até fazer na mão, tá? É, mas, enfim, eu acho que é mais importante mostrar o conceito. Então, como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro, vamos caracterizar essa PA aqui. Caracterizar no sentido de determinar, que a gente estava usando agora, né? É uma PA cujo primeiro termo é 60. E é uma PA cuja razão, que número que você está somando aqui, do 60 para o 57? Que número que você somou? Respondam aí, pessoal. Quanto que você soma no 60 para achar 53? Subtraiu 7, né? Mas você soma quanto? Você soma menos 7, né? Então a razão é menos 7. É isso mesmo. A pessoa que fica confusa, nossa, isso não é PA, não está somando o mesmo número. Tá sim. Se você somar menos 7, é a mesma coisa de subtrair 7, tá, gente? Então PA pode ser crescente, pode ser decrescente, depende do sinal da razão, né? Se a razão for positiva, você está somando um número positivo, a PA vai crescer, né? Os números vão crescer. Se você estiver somando uma razão negativa, quer dizer que você está subtraindo um número, né? A PA vai ser decrescente. Então, beleza.
Mas como é que eu vou determinar o primeiro termo negativo? O primeiro termo negativo, ele quer o valor dele, né? Mas a gente vai determinar até a posição. Como é que a gente sabe, como é que a gente diz matematicamente que um número é negativo? Em termos de equação, né? É uma expressão que você bate o olho e fala, significa que esse cara é negativo. Outras maneiras de falar que uma coisa é negativa, né, gente? Mas que a gente consiga manipular, né, algebricamente. Algebricamente é com esses símbolos, né? Passa para lá, passa para cá, enfim. Nenhuma sugestão, pessoal? Esperando. É bom, tá, gente? Essa confusão, vocês estão sentindo, caraca, eu não sei, são seus neurônios tentando fazer novas conexões, tá? Olha só. O que que é um. Como é que a gente sabe que um termo é negativo? Bom, eu vou falar aqui um termo, eu não sei nem qual é a posição dele, eu vou chamar de AN, tá, gente? Ser negativo significa ser menor que zero. Isso aqui é manipulável, né, do ponto de vista algébrico, né? Uma inequação, não é isso? É, e ainda assim, ó, esse AN, como ele faz parte dessa PA, ele pode ser escrito em termos do termo geral, né? Ou seja, ele pode ser escrito em função de A1 e de R, não é isso? Olha só. Então, o que eu coloquei aqui é uma condição. Eu quero que o AN seja menor que zero. Ora, mas o AN é igual a essa expressão aqui, não é? Melhor ainda, eu posso substituir o A1 e o R nela. Então, o A1 é 60, o R é menos 7. Eu vou colocar uma multiplicação aqui, vou incluir um parênteses, porque a razão agora tem um sinal, né? Sinal negativo. E você tem uma equação esquisitaça aqui, mas vamos lá, vamos resolver. Esse menos 7 eu vou distribuir aqui nesse parênteses, né? Menos 7 vezes n dá menos 7n, né? Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. É só trocar o sinal do menos 7, né? Desse jeito. Vou simplificar ao máximo antes de começar a passar uma coisa para lá, uma coisa para cá, enfim. Então, nessa mesma simplificar ao máximo aqui, ó, 60 com 7 vira 67, né? E agora vou passar para lá o 67, subtrair dos dois lados, né? 67 vai dar menos 67 do lado de lá. E agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Agora eu vou esperar vocês responderem. O que vocês fazem a partir de agora? Pode errar, tá, gente? Não tem problema. É, algo em torno de 50% das pessoas vai errar isso aqui. Mas eu tô falando isso não é para dizer que o negócio é difícil, não. É fácil, tá? É só uma questão de atenção. E é bom vocês verem isso agora. Porque isso confunde muita gente depois. Tem um menos dos dois lados, né? Quais são as técnicas que a gente viu aí para a gente se livrar desse menos perto do n, né? Que é a nossa incógnita. Digam aí, pessoal. O que a gente usou para se livrar desses sinais negativos? Multiplicou por menos um. Eu vou usar isso também, então. Vou multiplicar por menos um. Se eu multiplicar por menos um da esquerda e na direita, quem acha que isso aqui está correto? Multiplicar por menos um para trocar o sinal, tá, Camille? Na verdade, Eu um. tenho dúvida, porque tem esse sinal de maior que Uhum. aí não sei se vale também. Pessoal, você tem razão na sua suspeita. Você pode multiplicar por menos um? Pode. Você pode multiplicar pelo número que você quiser que não seja zero, né? Zero ia tornar isso aí falso, né? Inclusive por menos um. Você pode multiplicar por menos um, só que você vai ter que fazer adaptações. Toda vez que você multiplica ou divide por um número negativo uma inequação, inequação é aquela desigualdade, né? Que tem sinal menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, né?
toda vez que você multiplica por um número negativo, você tem que trocar, inverter o sinal da desigualdade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui, esse fenômeno acontece porque você está multiplicando por menos um, tá bom? E aí, por conta disso, que a maioria das pessoas erra, tá? Não troca esse sinal depois que você multiplica por menos um. Se você dividir isso por menos 7, é a mesma coisa, está dividindo por menos 7, né? Menos 7 é um número negativo, tem que trocar o sinal, tá bom? Aí agora sim, você consegue passar o 7 agora é positivo, né? Dividindo. Então, positivo não precisa trocar o sinal da desigualdade. 67 não é divisível por 7, tá, pessoal? 67, o múltiplo mais próximo é 63, dá resto 4. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, 67 vai dar maior que 9,14285. 5, 7, 1428. Vai dar mais ou menos isso aqui, tá? E aí? O que que aconteceu? E esse N aí quebrado, gente? Que é isso? Vamos olhar o panorama do que a gente acabou de fazer? Olha só. Você colocou uma condição. Você pediu que o termo fosse negativo. O que você está resolvendo é essa condição, o termo ser negativo, se traduziu, você expandiu essa condição aqui, né? E ela se traduz em o índice ser maior que 9,57. Então, para que o seu termo seja negativo, o seu n tem que ser maior do que 9,57, blá blá blá. Qual é o primeiro número maior que 9,5714, que é um número inteiro, para ser o índice, né, de alguém da sequência? 10? 10. O que significa que, ou seja, décimo termo é o primeiro negativo. Primeiro termo negativo. Isso. Primeiro termo negativo. Porque é o primeiro número inteiro que satisfaz essa sequência, né? Quer fazer o teste? Ele pediu para determinar o primeiro termo, né? Nem só descobrir a posição, né? Vamos fazer o teste? Eu vou pegar aqui o termo geral, que é esse camarada aqui, né? Concorda comigo que esse aqui é o AN? Eu não mexi em nada na equação ainda, né? Você só tampar aqui, né? Você só tampar aqui, eu só estou descobrindo quem é o AN aqui, né? AN é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, né? Então, o termo geral você já tem, né? Todos os termos têm essa carinha aqui. Se você quiser o décimo termo, você vai substituir o n por 10. Substituir do lado esquerdo também. Substituindo n por 10, você vai achar menos 70 mais 67. E menos 70 mais 67 dá menos 3. Então, o primeiro termo negativo é o décimo e o valor dele é menos 3. Pode ver, né? Para chegar no menos 3, a pessoa teve que subtrair 7, né? O termo que veio antes dele é o 4. 4 menos 7 dá 3, né? Menos 3. Beleza? Ixi, a Uni falou, buguei agora. Qual foi o. Bugou onde? Eu espero. Então, pessoal, eu determinei a posição do termo primeiro, né? Usando essa condição. Ó, eu quero que o termo seja negativo. Fiz as contas aqui, tomando cuidado com. Ó, multipliquei por um número negativo, no caso menos um, troco o sinal da equação. Beleza, troquei o sinal da equação. Segue o jogo. Dividir por 7, que é positivo, não tem problema. Mantenho o sinal da equação. E achei a outra condição aqui, né? E aí escolhi o primeiro número, né, que vinha depois dessa condição, que é o 10. Beleza. Então 10 é o primeiro número, o primeiro termo negativo.
Qual é o valor do primeiro termo negativo? Menos 3. Então, essa sequência é 60, 53, 46, blá, 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 4, menos 3. Esse é o primeiro termo negativo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. É o momento. Não? Beleza, vou seguir então. Essa outra, gente, agora. Antes de falar da próxima questão, tem aqui uns comentários, tá? Às vezes, eu não vou fazer exercício disso diretamente, tá? É, tenho na prova a respeito de PG, mas quando chegar lá para frente eu falo, tá? Às vezes a gente tem PAs com 3 ou 4 termos, só nesses casos que a gente usa essa notação especial, isso aqui chama-se notação especial. Deixa eu, representação especial, perdão. Representação, eu acho que usa os dois, ou notação especial. Às vezes, quando você tem 3 ou 4 termos, você escreve a PA de uma forma um pouquinho diferente. Só para, às vezes, ganhar um pouco de tempo. Eu vou explicar por quê. Que, por exemplo, vocês conseguem identificar, nesse primeiro caso aqui, ó, essa sequência de 3 termos é uma PA? É só uma parte teórica agora que às vezes facilita um pouquinho. Vocês conseguem ver que aquela sequência de 3 termos ali embaixo é uma PA? Vou aumentar um pouquinho a letra. Tá somando R, né? De um lado você tem o x menos R, você soma R, cancela, né? Depois você soma o R de novo, ele aparece de novo só com o sinal positivo. É uma PA de razão R, né? Concorda? A maneira que boa parte das pessoas iam representar essa PA é assim. Deixa eu escrever aqui, pra vocês verem. Isso poderia representar uma PA assim. Isso aqui também é uma PA, né? Tudo bem que o valor de x vai ser outro, né? Mas a razão também é R, né? Por que que às vezes a gente utiliza essa notação? Essa notação em especial, se você soma os termos da PA, você só tem uma incógnita no final, porque esse R cancela com isso, né? Então fica x mais x mais x. A 3x, a soma dessa PA é 3x. Essa de cima aqui, ó. A soma dela é. Vou colocar soma igual a 3x. Concordam comigo? Se você somar tudo, os R's cancelam e dá só 3x. Por outro lado, essa aqui de baixo, se você somar tudo, a soma vai dar 3x mais 3R, né? Concordam? Então, às vezes, a gente opta por representar uma PA de 3 termos, essa é muito específico, tá? PA de 3 termos só, dessa forma aqui, dessa primeira, porque a soma elimina uma das incógnitas, se você estiver fazendo um sistema, que aí fica mais fácil de resolver. Se você fizer o de baixo, vai funcionar do mesmo jeito, só que gasta um pouco mais de tempo, tá? Aí é um caso bem específico, assim, PA com 3 termos, aí você representa desse jeito. A PA com 4 termos também tem uma representação especial. Ela é um pouquinho mais chata de você perceber o que está acontecendo, né? Porque o número que você está somando aqui, né? Essa razão é 2K, né? Você não soma só de R em R, você não vai colocar o R aqui direto, né? E você vê que não tem nenhum X sozinho, mas a ideia permanece, tá? A gente usa esse tipo de notação para PA de 4 termos quando você quer que a soma se mantenha. Se você somar esses 4 termos aqui, você vê que o menos 3K cancela com 3K, o menos K cancela com mais K, e aí, quando você somar tudo, a soma dá 4x. Se você escrevesse a PA como x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r, na hora de você somar, você ia ter 4x mais 4r. Então você tem duas incógnitas na mesma equação. Então essa anotação aqui, pessoal, é, utiliza-se utiliza quando é, esperamos fazer a soma dos termos. Anotação especial, a soma dos termos em função de uma única incógnita, em vez de duas.
por isso que a gente usa às vezes, tá, gente? Só para facilitar as contas um pouquinho. Tá bom? Você precisa absolutamente saber disso? Não, mas é útil, tá? Inclusive em provas de Enem, de PAS, eu já usei mais do que uma vez, então me parece um padrão. Então, pessoal, para finalizar, eu vou botar aqui uma, eu coloquei até um chifrinho, um rabinho nela. Essa aqui é louca. Eu deixei até algumas coisas já anotadas, porque demora muito para escrever, e aí para não perder muito tempo. Acho que tem coisa aqui também. Então, olha só. O que que ele pede? O enunciado é só isso que está escrito aqui em cima. O resto foi tudo eu coloquei depois. Ele fala assim, ó, prove que, no enunciado está escrito provar, mas ele é um comando, né? Prove que se essa sequência é uma PA, então isso aqui é uma hipótese, pessoal. Ele está falando, olha, considere que isso é uma PA, beleza? Então, se isso for uma PA, essa outra sequência enlouquecida que ele montou aqui também é uma PA. Não é uma questão fácil, tá, pessoal? Então, segura a onda e respira fundo. Eu vou dar um exemplo de como é que a gente usa esse tipo de coisa, né? Vou botar uma PA mais simples do mundo aqui do lado. Ó. Vocês concordam comigo que esse cara aqui é uma PA? 1, 2, 3, 4, 5. Uma PA com termo inicial 1 e razão 1, né? A partir do 1 você vai somando 1, né? Beleza. Aí o que ele está fazendo é o seguinte, para montar essa outra PA, ele pega o segundo termo, eleva ao quadrado e subtrai do primeiro. Olha o primeiro termo aqui, como é que é. Pega o segundo, eleva ao quadrado e subtrai o primeiro. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Pega o segundo termo, eleva ao quadrado e subtrai do primeiro ao quadrado. Para o segundo termo, eu pego o terceiro termo, eleva ao quadrado e subtrai do segundo ao quadrado. Para o terceiro termo, eu pego o quarto termo, eleva ao quadrado e subtrai do terceiro ao quadrado. E assim vai, né, gente? Vai andando de um em um. Então é sempre o quadrado do termo à frente menos o da mesma posição, né? Então se você quiser o terceiro é o do termo à frente, o quarto termo, menos o quadrado da mesma posição. E aí, se você fizer essa conta aqui, você vai achar 3, 5, 7, 9. Isso aqui é uma PA também, né? De termo inicial 3 e razão 2, né? Concordam? Então, esse é um exemplo, né, de que, bom, parece que funciona, né? Mas a gente só fez um exemplo, né? Quem garante que em todos os outros funcione, né? Bom, a gente vai tentar garantir isso agora, né? É isso que significa o provar que, apesar da gente não conhecer todas as sequências do mundo, a gente consegue algumas informações mesmo sem conhecer os termos dela, tá? Olha só. Então, beleza, a gente já viu mais ou menos o que a pessoa quer dizer com esse enunciado, né? Se eu pego uma PA e faço aquela conta, eu produzo uma outra PA, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha, o que caracteriza uma PA? Uma PA é aquela em que termos consecutivos têm a diferença constante, né? Ou seja, um é obtido a partir do anterior mais uma soma, né? Então, a diferença entre o 2 e o 1 é 1. A diferença entre o 3 e o 2 é 1. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. A diferença entre dois termos consecutivos, diferença no sentido de subtrair mesmo, tá? Se você subtrai um termo consecutivo dois termos consecutivos, o resultado que você tem é sempre o mesmo, que é a razão, né? Essa é a definição de PA. Beleza, então você sabe que essa sequência satisfaz essa relação aqui. Você pega o A2 menos o A1, tem que dar a razão, né? Que a gente chamou ele falou que é uma PA, já deu o nome de razão, de R, né? O A3 menos o A2 tem que dar o mesmo número, o A4 menos o A3 tem que dar o mesmo número. Qualquer cara menos o anterior tem que dar o mesmo número. É isso que essa sequência de equações está querendo dizer. Tá, e o que eu vou fazer com isso? O que eu vou mostrar é que essa outra sequência também tem essa mesma propriedade. Se você subtrai termos consecutivos, você também encontra uma constante. Beleza? Então, olha só, eu criei essa sequência B aqui, tá? É, esse B aqui é só para compactar um pouco a notação, tá? Esse B1 é esse primeiro termo aqui, é o resultado dessa conta louca aqui que a pessoa montou. A2 ao quadrado menos A1 ao quadrado. O B2 é o segundo termo dessa sequência louca. O B3, o terceiro termo dessa sequência louca, assim por diante. O que eu quero mostrar é que a diferença entre termos consecutivos dessa sequência também é um número constante. Então, olha só. O que eu quero mostrar é que eu ainda não sei se isso é verdade, né? Mas eu quero que eu pegar um termo do B, subtrair do termo anterior e checar que isso é uma constante, independente de quem seja o número K aí que você substitua, ou N, ou enfim, qualquer coisa. Bom, vamos mãos à obra, pessoal? Olha só que loucura.
Tá no livro de vocês, tá, gente? Não fui eu que inventei isso, não. Eu não sei se isso é verdade. Então, eu vou desenvolver essa expressão. Eu não sei se é igual a uma constante ainda. Eu vou desenvolver isso. E vamos ver como é que vai ficar. Eu vou escrever isso em termos dos As, tá? Em vez de usar o B. O B foi só para você ver que é a subtração de um e de outro. Então, o BK vai ser quem? Vai ser a diferença do AK mais um. Eu vou escrever primeiro, e aí vocês me digam se está razoável, tá? É menos AK ao quadrado. Vou escrever tudo logo. Talvez demore um pouco, porque aqui tem que prestar atenção, porque se eu errar uma coisinha, é um saco de depois mexer. Paciência, pessoal, paciência. Eu acho que deu certo aqui, ó. Eu fiz. O- Lembra que cada termo B, você pega o sucessor do, por exemplo, você está olhando para o B2, né? Então você vai começar do A3 ao quadrado, ou seja, uma unidade a mais, né? E subtrair do A2, né, ao quadrado. Então eu comecei no BK, então eu vou começar do AK mais um ao quadrado, é o próximo, né? E subtrair do AK ao quadrado. Então eu só reescrevi, né, esse BK menos BK menos um. O que eu vou fazer aqui agora eu acho que poucas pessoas têm o costume de reparar isso, mas é uma boa que vocês passem a ver esse tipo de coisa, gente. Vocês estão reparando alguma coisa familiar aqui? Alguma coisa que remeta vocês à tia Fátima, lá do sétimo ano? Não? Gente, olha esse número aqui, ó. Um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Vocês lembram daquela produto notável chamado diferença de quadrados? É um produto notável, pessoal. Eu vi que tem um número ao quadrado subtraído de outro número ao quadrado. Eu posso fatorar essa expressão aqui, ó, diferença de quadrados, né, a subtração entre os dois números ao quadrado, dessa forma. Produto da soma pela diferença. Eu vou fazer isso com os dois termos, tá, pessoal? Eu acho que eu vou ter que até chegar isso aqui um pouquinho para cá, porque vai ficar grande. Deixa eu fazer assim, ó. Ups. E botar esse cara para cima. Porque essa linha aqui vai ficar comprida. Olha só, pessoal, o que vai acontecer. Nesse primeiro termo, quem são os termos que estão ao quadrado? É o K mais um e o K, né? Então, eu vou trocar essa conta pelo produto da soma. Então, eu vou somar esses dois números e multiplicar pela diferença entre eles. K mais um menos. Vamos ver se todo mundo vai acompanhar o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. Esse seria seu x e seu y, né? Então, aqui, ó, x mais y vezes x menos y. Viu só? Vou fazer a mesma coisa no outro enquanto vocês processam isso aí. Daqui a pouco a gente se junta. Vai ficar x mais y vezes x menos y. Parece uma sopa de letrinhas, né, gente? Aqui de novo. Ó. Esse seria, para essa segunda expressão, né? Esse seria o seu x, né? O AK. E o seu y seria o AK menos 1, né? Então aqui, ó, x mais y vezes x menos y. Aí, por que que isso ajuda, gente? Por que que isso ajuda? Quando você olha para esse termo aqui, ó, você concorda comigo que isso é a diferença entre dois termos consecutivos da sequência A, que é uma PA? Esse cara aqui é R, né? Esse aqui também, ó. É a diferença entre dois termos consecutivos da sequência A. Esse cara aqui também é R. Esse é o mesmo número. O que eu vou fazer a partir de agora é trocar esses camaradas aí por R. O cara aqui é R. Melhor ainda, como eles são iguais, né?
esse número aqui que está multiplicando esse parênteses, ou esse número que está multiplicando esse parênteses, eles são fatores comuns nessa multiplicação, né? Então, posso colocá-los em evidência. Olha só o que eu vou fazer. Viu aí, pessoal? Eu puxei o R ali, ó. Eu juntei os dois R's e deixei multiplicando do lado de fora, aqui do lado direito. Tá vendo que tem um colchete agora? Acho que dá até para aumentar o tamanho desse colchete aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu colocar o left. Muito pouco. Então, beleza, ó. Coloquei o R do lado de fora. Aí agora que vem, pessoal, eu adoro essa parte das contas, quando as coisas começam a cancelar. Olha só que loucura. Se você efetuar essa conta aqui, ó, esse menos, distribuir para todo mundo, olha como é que fica. Vai ficar AK mais um mais AK, menos AK, menos AK mais um, AK menos um. Olha só, se vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Esse sinal de menos aqui eu distribuí, né? É um menos um multiplicando. Vai ficar menos AK menos um. Agora olha o milagre, gente. Um pequeno milagre aqui do dia. Esse simplifica com esse. E agora é que você vai usar todos os seus conhecimentos de PA, olha só. O que significa essa conta aqui? AK mais um menos AK menos um. Eles são termos da sequência A, não são? Mas eles não são consecutivos. Se fosse a diferença entre termos consecutivos, dava uma razão, não é isso? Mas o AK mais um e o AK menos um, eles têm uma certa distância entre eles, né? Eu vou, enquanto vocês pensam aí, eu vou escrever essa sequência que vai demorar um pouquinho. Vamos ver se até eu terminar de digitar, alguém responde corretamente quanto é que dá essa diferença. Vamos ver se alguém respondeu. Ainda não. Eu vou escrever aqui logo. Olha só, pessoal. Isso que você está fazendo aqui, deixa eu pegar o balãozinho do pensamento aqui. Ops. Isso que você está vendo aqui, ó, é lá no meio da sequência aparece o AK-1, o AK e o AK mais um, não é isso? É independente do valor de K, né? Concordam? Mas olha só, se essa coisa que eu estou vendo aqui é uma PA, daqui para cá, a pessoa somou R, né? E daqui para cá ela somou R, né? Então me digam, qual é a diferença do K1, do K-1 para o K mais um? Você somou quanto? Se você anda de R em R quando você anda 2, você somou 2 R's, não é isso? É isso mesmo. Significa que a diferença desse termo para esse é 2R. Olha só que chique. Então eu vou trocar esse colchete todo aí por 2R. E essa conta aqui, vou escrever na mesma linha, tá? É igual a 2R ao quadrado. Mas, pessoal, o que é que a gente queria provar? Não era que a sequência B era uma PA? Ou seja, que a diferença entre termos consecutivos era constante? Olha só o que está escrito aqui, ó. A diferença entre termos consecutivos é duas vezes uma constante ao quadrado. Duas vezes uma constante ao quadrado é uma constante também, né? Então é uma constante. Só não é a mesma da PA original, mas é uma constante, né? Concorda comigo? Então 2R ao quadrado é constante. Só depende do R, né? E o R é constante, acabou. Ou seja, a gente acabou de mostrar que a diferença é constante. Se a diferença é constante, significa que essa coisa é uma PA. Acabou.
Então a gente acabou de demonstrar que se você tiver uma PA e fizer essa conta louca com os termos de uma PA, a gente obtém outra PA. E a gente já sabe até qual é a razão dela, é 2r ao quadrado, quer ver? Ó? Qual é a razão dessa PA do exemplo aqui? 1, né? Qual é a razão dessa PA produzida aqui do exemplo? É 2, né? Também é conhecido como 2 vezes 1 ao quadrado, né? Não é isso? Ah, eu escrevi vou escrever R' aqui para dizer que é outro número, tá? Não é R de novo, não. É a razão da segunda PA. Beleza, gente? Se no final não fosse constante, como seria? Aí a gente ainda não conseguiu provar se é que isso é verdade, né? Se não fosse constante, né? Se a gente achasse que a diferença dos dois termos, fizesse as contas todas certinhas, e achasse que a diferença dos dois termos era variável, sei lá, dependesse da posição dos termos, quer dizer, ia mudar dependendo de onde você estivesse olhando a sequência, a gente teria provado exatamente o contrário. A gente teria provado que, se aquilo é uma PA, essa outra não é. Sacou? Se não tivesse dado constante, né? O que aconteceu foi que a gente mostrou que essa conta aqui vale, né? A diferença de dois termos consecutivos dava constante. Beleza? Então, esse exercício aqui ele é completamente fora da reta, assim, para o que a gente tem feito nos de cima, apesar dele ser um exercício do livro, que vem logo depois desse dos termos positivos, tá? Quando eu olhei isso, eu falei, caraca, eu não acho que eles conseguem fazer isso assim sozinhos. É difícil, tá? E não tem esse tipo de demonstração na prova, tá bom? Não tem nada disso. Eu coloquei até aqui um chifrinho, um rabinho para vocês meio que se tranquilizarem, tá? É, tudo bem que é um exercício difícil, mas eu queria que vocês vissem, né? Como se trabalha com, por exemplo, uma prova, né? Uma prova no sentido de demonstração, né? Demonstração de alguma coisa, tá bom? Mas vamos falar da prova um pouquinho? Finalizar isso aqui? Tem mais alguma dúvida, gente? Então, se não tem dúvida, eu vou trocar aqui a apresentação. Vou ligar o Classroom aqui, peraí. Deixa eu compartilhar agora a tela do Classroom. Uma janela. Que janela é que eu quero? Essa aqui. Beleza. Então tá aí, ó. Opa, não é dependência matemática, não. É matemática. Vou lá em atividades. Tá todo mundo vendo? Estão perdidos? Tá todo mundo vendo, né? Prova bimestral aqui. Dá um zoom aqui que talvez seja bem pequenininho. Já vou falar para vocês. Quando vocês lerem essa questão 1, vocês vão falar: Meu Deus do céu. Essa questão 1, para mim, é a questão que dá mais trabalho na prova. É isso. Então, e a questão 1 só vai conseguir fazer depois que a gente vir PG. Então, calma com ela. Daqui a pouco a gente fala sobre. Depois a gente fala sobre ela. Se vocês quiserem vir no atendimento, beleza. A questão 2, gente, eu fiquei super orgulhoso. Eu bolei essa questão aqui, não é de internet nem nada, mas super legal esse negócio da gincana aqui. Depois vocês leem, quem não leu ainda. E ela envolve soma de PA. Não, envolve soma de PA. Então, vocês vão fazê-la a partir da segunda-feira, semana que vem. Você já tem condição de fazer essa questão, tá? Já vai ter conteúdo suficiente. Essa 3 aqui, só com PG, tá? Mas ela, apesar de parecer super complicada, ela não é muito não, tá, gente? É bem de boas, é só uma questão de interpretação rápida aí, mas a conta é rápida. O problema é que você só vai conseguir fazê-la completamente na semana anterior da entrega da prova, tá? É só essa última questãozinha aqui, essa última aqui que pega, tá? Que vale meio ponto. Mas você já consegue fazer só com PG. Até agora você já consegue fazer a A, na verdade, né? Você só vai conseguir fazer a B. A B e a C. A B e a C que vai ter que ficar para depois. E agora para as questões objetivas. Eu até deixei separada a parte objetiva aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vai precisar de PG para determinar esse valor. E aí eu recomendo que vocês usem propriedades, tá? De PA e de PG, que a de PA eu já dei, uma propriedade que tem PA de três termos, né? Tem alguma coisa que fala sobre o termo médio de uma PA, né?
E aí tem uma coisa muito parecida para PG, que fala de termo médio também, mas eu ainda não falei de PG. Se você escrever essas duas equações, esse valor aqui deve sair rapidinho para vocês. E essas 5 vocês já conseguem fazer, tá? Só com o que vocês conhecem até agora. A 5 e a 6, tá bom? Então eu recomendo que vocês já parem um pouquinho, tentem fazer hoje, amanhã, a 5 e a 6 da prova, que você já tem conhecimento para fazer, tá? Com a aula de hoje, na verdade. Então, mãos à obra, pessoal. Qualquer coisa, estamos no atendimento. Dúvidas da prova também, a gente pode tirar lá, não tem problema. Fechou, pessoal? Vou parar de apresentar aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Oi. A 7. A 7? Desculpa, eu não falei da 7, é porque a 7 também é soma de PG. E vocês ainda não viram. Soma de PG é na penúltima semana do ano, tá? Isso aqui é soma de Nossa, é uma PG. sacanagem, professor. Oi? É uma sacanagem. A gente só começou, por exemplo, apresentando matemática financeira, tipo juros e tudo mais. Eu tava radiante de tão feliz que eu falava, nossa, um Mas conteúdo essa aqui tão é. legal que eu tô aprendendo tanto. Não, mas esse é mais fácil que os outros. Mas você vai ver que nada do que você estudou de juros foi perdido, tá? Não, Porque. sim, claro, é porque, né? Não, não, mas não é nem só por conhecer a respeito de juros, não. Os juros simples, se você colocar lá, você tem algum investimento a juros simples, por exemplo. Aí se você colocar lá no primeiro mês, você tinha lá o capital inicial. No segundo mês, você tem o capital mais os juros, né? No terceiro mês, é capital mais 2 vezes os juros, isso é um APA. Os juros simples funcionam como uma APA. E os juros compostos funcionam como uma PG. Eu vou falar disso ainda. É só que não envolve dinheiro, né? É mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, isso aqui, ó, tem a ver com juros compostos. Se você trocar 2 milhões de copos descartáveis para, sei lá, o produto interno de um estado aí, sei lá, de alguma empresa, né? O lucro de uma empresa. Colocar por 2 milhões de reais. E ela passa a ganhar 10% a mais em relação ao ano anterior. É um regime de juros compostos. É a mesma coisa. Você usa a mesma fórmula, inclusive. Beleza? Então nada foi perdido, tá? As duas coisas têm uma relação muito próxima. Juros simples e juros compostos com PA e PG. Tá bom? Aí é Beleza. isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar. Vou parar a apresentação e a gravação.